We're live and dead. Mais um episódio, mais uma conversa, mais um bate-papo, movimentando a cena do metal. E aí, gente, Hoje vamos começar com Angélica Burns, vocal do Hateful Murder. Banda clássica já no cenário carioca. Amigos, daqui a pouco ela aparece aqui. 8 horas está marcado. Eu estou sempre um pouco mais cedo, 2 minutos um pouco antes. 2 minutes to 8 horas. É isso aí. Daqui a pouco não. Depois da entrevista, vou obviamente colocar no IGTV, que é muito rápido, só salvar. Depois eu vou colocar no YouTube. Demanda um pouquinho mais de tempo, que eu tenho que baixar e etc, subir. E depois vai virar um podcast. Sim, podcast, que é o que a garotada, a nova geração está ouvindo muito. Eu, que sou um pouquinho não nova geração, não ouço tanto. Vamos aguardando Angélica chegar aí. Ela vai participar com o perfil do Hateful Murder? Sim ou não? Não sei. Bravo disso. É verdade, ela falou isso. Falou isso, yes! E aí? Oi, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo direitinho? Ótimo, tô sim. Show de bola. Falta um minuto. E aí, tudo tranquilo? Muito trabalho? Tudo tranquilo. Muito trabalho. Trabalho, né, cara? A gente tem que continuar trabalhando. Mesmo em casa. Sim, não. Bom, a galera tá chegando aí, já tem uma galerinha. Vamos começar. Vamos. Vou começar com a pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Como é que você começou na música? Tocando alguma coisa? Já Beleza. foi direto, ouvindo o quê? Influências, etc. Tranquilo. Vamos lá. Eu comecei muito cedo. Na verdade, o meu pai me deu um teclado, tipo, quando eu tinha 7 anos, né? Teclado, né, eletrônico e tal. Tem um piano aqui na minha casa, né? Então, assim, a minha mãe tocava quando ela era mais nova. Então, acho que era um desejo deles, né? Que eu, né, tocasse piano, tocasse teclado e tal. Mas não me dei bem, né? Até porque uma criança com 7 anos, né? Com teclado não consegue entender muito bem e tal. Bem nova. E eu sempre tive meu irmão, né, que era mais velho, e ele já ouvia rock, né? Então, assim, eu sempre tive essa influência dele, assim, desde nova. Então, lá pros 10 anos, eu cismei que eu queria tocar violão, que eu não tinha me dado bem com o teclado, e fui pro violão. Aí meus pais me deram um violão, e aí comecei a aprender, né, aquela questão dos acordes e tal. E aí, a partir daí, eu já tinha uns 10, 11 anos, aí eu já tava indo pro mundo do rock por conta do meu irmão, né, que ouvia bastante rock na época, né. Ele sempre foi mais da galera do rock, que era anos 2000 nessa época, né? Então você sabe que o rock nessa época tava bombando, tinha Rádio Cidade. É verdade. Né? Então tocava Iron Maiden, Guns N' Roses, tocava isso tudo na Rádio Cidade. Então aí eu tive esse contato, ele ouvia um pouco mais de punk, né? Aí eu comecei a ouvir um pouco mais de grunge. Eu sempre gostei das coisas um pouco mais dark, né? Então aí nessa época eu já tava super viciada em grunge, né? Nirvana, Alice in Chains, Silverchair, que eram as bandas que bombavam na época, e aí dali do grunge eu comecei a ir pro new metal, porque o new metal também tocava muito na rádio, né? Korn tocava pra caramba. Então, aí nesse momento eu já tava ali tocando violão, tentando tocar, e aí eu já queria tocar guitarra. Aí eu já fiquei, mãe, quero uma guitarra. E aí com 15 anos eu ganhei guitarra, né? E entrei pro Vila Lobos pra tentar tocar de verdade. Só que a verdade é que no fundo eu não sabia tocar nada, e nunca tive o dom realmente de tocar, sabe? E chegando lá que eu realmente entendi que eu queria, né? Porque eu via todas as bandas que eu seguia, tinham caras que tocavam guitarra e cantavam. Então eu achava que para ter uma banda de fato eu tinha que saber tocar, saber compor e etc. Só que lá no Vila Lobos eu conheci uma galera que tocava guitarra, né? Eu entrei pra disciplina de guitarra, e aí a galera falou, vamos montar uma banda, você quer cantar? Eu sempre falei que gostava de cantar, né? E aí foi, acho que lá que eu entendi que na verdade eu queria mesmo cantar, então foi que eu formei a minha primeira banda de metal. Aí com 15 anos eu já tinha entrado pro mundo do metal, né? Eu sempre falo que o meu caminho pro metal foi um pouco diferente, como eu falei, vim do grunge, do new metal, e do new metal
eu já fui pro black metal, thrash metal. Eu passei essa parte do metal tradicional que todo mundo passa, né? Tem Iron Maiden, metal melódico. Eu nunca gostei de metal melódico, inclusive eu odiava, né? Sempre gostei mais dessa parte mais pesada, né? As minhas bandas favoritas na época eram o Slipknot, então quando alguém me mostrava o metal melódico, eu ficava, nossa, gente, esse povo gritando agudo, chega pra lá. E aí, quando me apresentaram realmente essas vertentes mais pesadas do metal, black metal, thrash metal, aí me apaixonei. A partir daí me apaixonei. E aí eu já estava montando uma banda, né? Então, eu comecei bem desde cedo. Então, desde 15 anos eu tenho banda de metal aí cantando. Então, não é... Então, já são 15 anos, né? Agora eu tô com 30, né? Então, são 15 anos aí nessa estrada do metal. E já com autoral? Começou com autoral direto? Cover? Não, autoral, como todos nós, né, a gente sempre começa com cover, né? Então, na época, a primeira banda que eu montei, a gente tinha vários covers. Na época, eu gostava muito também de Lacuna Coil, After Forever. Mas eu já gostava muito dos guturais. E aí, na época, a gente fazia uns covers, vários covers, né? De Lacuna Coil e tal, não sei o quê. Mas eu também não cantava bem, a verdade é essa, né? Não cantava tão bem isso e tal, não sei o quê. E aí, na época, eu acabei descobrindo o Arch Enemy. Quando eu descobri que uma mulher podia fazer gutural, eu fiquei apaixonada naquilo. E, tipo assim, num dos ensaios, né? Já devia ter alguns meses com a banda e tal. Uhum. Eu tentei. E, tipo assim, foi muito fácil. E todo mundo ficou assim. Nossa, tipo, nem os homens da sala conseguiam fazer gutural. E naquela tentativa de brincadeira eu fiz. Eu disse, caramba, faz aí de novo. Vamos tentar fazer essa música do Arch Enemy. A gente isso fez... na escola? Não, já com banda. Já ensaiava até no famoso HR não, daqui. Você, na escola, tipo assim, no intervalo, no recreio... Não, tá doido. Ah, tá. Já ensaiando com a banda que eu tinha, né? Que a gente tocava Lacuna Coil e tal. E aí a gente fez essa brincadeira de Arch Enemy e todo mundo ficou, o que é isso? Aí, tipo assim, fez uma música e falou, faz de novo. Aí, tipo, fui fazendo e aí depois a banda realmente deslanchou, na verdade, como cover de Arch Enemy, né? Acho que mais ou menos 6 meses depois a gente fechou que ia ser cover de Arch Enemy, porque aí depois que eu descobri que eu sabia cantar gutural, acabou o mundo pra mim, né? Porque a maioria das bandas que eu gostava já eram mais pesadas mesmo, sabe? Então, e eu tava apaixonada pelo Arch Enemy, então a gente fez um cover de Arch Enemy, que a partir daí a gente já começou a fazer show e a gente ficou por um tempo aí fazendo, né, cover, depois que a gente começou a ir pro autoral. Entendi. E aí, depois você... Isso é legal porque você vai pegando não só a rotina de ensaio, como de show também, né? Se portar... Sim. Porque, pô, se você não tá com guitarra, tá só no vocal, você tem que se preocupar em não ficar olhando pro nada, né? Então é um outro trabalho, né? Sim. De palco. É engraçado, porque até hoje eu acho isso um desafio, sabia? Porque eu comecei muito cedo, né? Então eu tinha 15 anos, meu primeiro show foi com 16 anos. Tipo, aí com 16 anos, logo depois eu já fui chamada pra ser vocalista do Scata, que era uma banda de thrash metal da época. Sim. Então eu já cheguei e já fiz uma demo, foi tipo assim, muito rápido toda a minha cara. Não tive aquele tempo assim de que você vai fazendo testes, né? Eu já tive que ir muito direto pro palco. E um dos meus primeiros shows já foi o Metal Battle. Não sei se você lembra que tinha aquela batalha pra você tocar no Wacken e tal. Porque eu gravei com a Scata demo, aí saiu na Road Crew já logo, foi tipo um estouro. E a gente já, tipo, 6 meses depois a gente já tinha essa batalha. Eu falei assim, gente, isso deve ser o meu terceiro, quarto show da minha vida. Eu já vou pra uma batalha com bandas que já tem 10, 15 anos, né? Muito louco. Então, sempre foi muito difícil, mas eu sempre tive muitas referências, né? Pra mim, eu sempre falo que as minhas 2 referências principais é o Corey Taylor, que pra mim, assim, é o maior frontman, assim, do universo. Então, ele, pra mim, sempre foi uma referência que eu sempre tive como pra seguir, né? Que é o cara que canta sem guitarra e etc. Que é a Angela Goss. Então, são 2 referências que eu sempre tive que são pessoas que não tocam guitarra. Então, eu acho que eu bebi muito deles, né, pra ter essa presença no palco, pra começar ali desde o começo. Mas eu tive que estudar bastante e perder também um pouco da timidez, porque eu sou bastante tímida, né? Aí, por isso que eu sempre falo, né, que meu personagem Angélica Burns, quando eu entro no palco, eu tenho que, né, esquecer que eu sou Angélica ali, que eu sou Angélica Burns, e eu entro ali no meu mindset, né, de palco, que eu chamo, né? Tem que ser isso mesmo. Na verdade, é o que o público espera, né? O público espera ver uma persona que seja, caramba, que é isso? Sim.
Legal, cara, legal. E aí, eu tô falando de experiência de palco, etc. Mas nesse tempo todo, cara, você já foi em vários lugares. Tipo o quê? Conta um Sim. pouquinho da tua experiência de turnê aí pelo Brasil, por outros lugares. Sim. Então, aí a partir daí começou a história, né? Aí com a Escata a gente já começou a rodar bastante, né? Aqui no Rio, a gente tocou bastante aqui no interior do Rio, né? Tem bastante cena, tinha bastante cena naquela época, né? Hoje em dia não tem mais nada por causa da pandemia, né? Mas enfim. Então, assim, eu já toquei em muitos lugares do Brasil, tanto com a Escata, e na época eu continuei seguindo com a Diva, né? Que era a Diva Satânica, que era cover, virou também autoral. Sim. Então, a gente sempre fez muito show e, tipo assim, a gente sempre aceitava todas as propostas. A gente nunca foi daquelas bandas que ficava selecionando muito, né? Ah, não, essa aqui tá muito longe, essa aqui tá muito difícil, essa aqui não tá pagando tanto. Então, a gente, desde o começo, a gente aceitava tudo. Em todas as bandas que eu tive, na verdade, foi muito assim. Então, eu já toquei, assim, em muitos lugares, mas eu acho que... E aí, depois, né, eu saí da Escata, a Diva acabou. Mas foi com o Hateful Murder, né? Depois que eu entrei no Hateful Murder agora em 2015, que eu realmente tive as experiências de tocar para públicos muito grandes, né? Porque como eu entrei no Hateful Murder, eles já tinham uma estrada, tinham acabado de voltar de uma turnê do Chile. Então, assim, quando eu entrei, foi uma responsabilidade muito grande. Então, eu entrei, a gente gravou, né? Já gravou o disco e tal, e depois já começou a fazer vários festivais muito grandes. Né? E a gente fez várias Matanza Fests, a gente fez Hell in Rio, a gente fez 2 Rock and Rolls, a gente fez Bloco de Camisas Pretas em Belo Horizonte, que tinha mais de 5.000 pessoas. Então foi com Hateful Murder que eu comecei a tocar em palcos maiores e para mais pessoas, né? E o que é mais engraçado é que eu descobri que eu prefiro tocar para públicos com mais gente do que para públicos menores, porque geralmente quando você tem uma plateia maior, você consegue agitar um pouco mais, né? Quando você toca em lugares menores que são mais, né, íntimos, não sei, a galera fica um pouco mais retraída, né? Então, acabou que uma das coisas que eu achei que me preocupava, né, no começo, tipo, caramba, vou tocar em palcos para muitas pessoas. Na verdade, hoje em dia, eu acho até mais fácil tocar em festivais, né, que tem aquela galera, aquele público lá super agitado, do que você chegar, por exemplo, num clubezinho super fechado com 20, 30 pessoas, 20, 30 pessoas, entendeu? Eu acho, até hoje em dia, eu acho difícil chegar num lugar que tá todo mundo de braço cruzado, né? Do que num festival que já tá todo mundo... Na tua Exato, cara, assim, né? Na tua cara, entendeu? Então, com Hateful Murder que eu comecei a ir pra esses públicos maiores e descobri que eu adoro essa galera toda junta, porque eles estão mais energizados, né? Já estão ali esperando, né? Um show, né? Mas aí foi isso, assim. Maneiro, cara, maneiro. Não, legal, porque na verdade você acaba não tendo, como você falou, tá acontecendo tudo muito rápido. Então você não tem tempo de pensar e, eu vou fazer. Não, as coisas já vão acontecer. Sim. Já entrou no Hateful, e depois já vai, grava, Sim. sai em turnê e tá sempre trabalhando. Então, uma coisa que eu tenho que perguntar também para o pessoal aqui. No Hateful Murder, vocês conseguem dividir o que cada um faz? Porque hoje em dia, no mercado digital, que é o que comanda, você, na verdade, assim, a banda é que toma conta do que produz. Então, vocês têm que compor, ensaiar, pensar produção de palco, pensar divulgação, pensar tudo, na verdade. Então, vocês fazem reuniões e dividem, cada um fica com alguma coisa, vocês terceirizam, como é que funciona essa estrutura na banda? A gente tem, hoje é tudo dividido, né? Mas na verdade não foi nada assim decidido, você vai fazer isso, você vai fazer isso, né? Na verdade foi muito fluido tudo que aconteceu e como está hoje, né? No começo a gente chegou até a empresário, né, para ajudar a gente a fazer várias coisas, mas no final das contas a gente descobria que na verdade o ideal é nós mesmos fazermos tudo, né? Pelo menos com a estrutura que a gente tem hoje, né, do underground no Brasil, né? Então, às vezes, por mais que você tenha um empresário, ele não vai viajar sempre com você, né? Então, no momento que você chegar lá em um festival para tocar e para falar com o produtor e tal, não sei o que, ele não vai estar lá, então você que vai ter que resolver. Então, tudo aconteceu de maneira muito fluida, assim. Então, hoje em dia, sim, a gente tem... cada um na banda faz uma coisa mais e uma coisa que tem a ver com a pessoa, que a gente foi vendo que, por exemplo, a Angélica não sabe... Não é muito de conversa, então ela não vai fazer as coisas do tete a tete com as pessoas, por exemplo, sei lá, de fechar show. Mas eu já trabalho mais com também as mídias digitais.
Então, o que eu faço? Eu faço a distribuição digital dos CDs, quando a gente faz, né? Ok. Então, eu faço muita parte do digital, eu faço porque eu já trabalho com isso. O Renan dá aula de música e também lida com muitas pessoas. Então, a gente viu que o Renan adora lidar com pessoas, conversar, ligar e não sei o que lá. Então, ele ficou com essa parte dos contatos. Então, foi muito, assim, natural que a gente foi vendo, de acordo com as experiências que a gente tinha na banda. Ah, isso aqui funciona, foi legal você fazer isso, tal, não sei o quê. E aí foi indo. Então, hoje em dia, a gente tem, sim, separado, mas não é também fixo, do tipo assim, se uma pessoa não conseguir fazer... Não, ela não é responsável por aquilo. A gente liga e fala, pô, tô muito ocupada essa semana, não vou conseguir fazer tal coisa. Consegue pegar pra mim? Aí um vai e quebra o galho do outro. Não tem muito essa divisão de responsabilidade, até porque senão fica uma coisa muito pesada, sabe? E a gente acha legal, assim, que uma banda assim também tem uma flueza e uma leveza, sabe? Do tipo assim, a gente tá fazendo as coisas, a gente sabe que dá um trabalhão e a gente tá fazendo pro prazer, né? Se a gente também criar uma obrigação, também vai se ferrar. E a gente sabe que a gente tem outras obrigações, então acaba sendo muito fluido, sabe? Do tipo, você é responsável por isso, mas se você não conseguir fazer essa semana, você liga pra... pô, não tô conseguindo, vamos fazer. Então, a gente tem essas coisas divididas, mas é isso. Foi ao longo dos anos e também depois de muita porrada, né? Quem tem banda de metal sabe, né? Que a gente erra muito pra acertar, né? Então, a gente foi aprendendo com a gente mesmo. A gente, é aquilo, né? Não tem uma escola do rock, né? Não tem uma escola de banda pra você chegar e falar, olha, pra você chegar lá no topo, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Não existe, né? Então, a gente foi aprendendo sozinhos mesmo, batendo a cara, né? E o investimento de equipamento? Porque uma coisa que eu também tenho perguntado muito aqui, que é uma coisa que acontece comigo. Se eu tô afim de comprar uma guitarra nova, eu tenho um sonho, eu quero uma Les Paul. E aí eu fico pensando sempre que o dinheiro que eu vou investir, eu vou ter que voltar com esse dinheiro, aí eu vou ter que tocar na noite para meio que voltar o dinheiro para não ser um investimento do nada, porque não tem dinheiro sobrando. Então, você sente isso como vocal? Tipo assim, pô, eu sou vocalista, então eu não vou comprar uma guitarra, mas eu vou comprar um microfone legal. Existe essa consciência, você se cobra disso, de, pô, não, o meu equipamento vai ser, eu quero um in-ear maneiro, eu quero um equipamento, tem isso? Sim, com certeza. A gente se cobra o tempo todo. Eu, na verdade, fui a última a me cobrar, né? Porque você sabe, né? Vocal, teoricamente, você tem um pouco menos de cobrança, né? E como eu canto gutural, e eu já toquei nos maiores buracos do universo, com os piores microfones, eu sempre falava, gente, não precisa de um microfone. Isso no começo, né? Não precisa de um microfone bom e tal, não sei o quê. Só que com o passar do tempo, quando você começa a ir em alguns lugares e, pô, você pega um microfone ali que não tá legal e tal, e pode prejudicar o teu resultado, às vezes eu pego um vídeo e falo, putz, naquele show não tava tão legal. Se eu tivesse com o microfone meu, a gente ia ter conseguido controlar e tal. Então, recentemente eu investi, assim, mas a banda sempre teve essa preocupação de... Porque, você sabe, né, que no Brasil, o underground, os locais que a gente chega para tocar são bastante complicados, então a gente sempre teve essa questão, mas a gente sempre também, como a gente fez já uma turnê muito grande, né, os meninos também já tinham feito turnês, a gente sabe que a gente não pode ter um equipamento que não seja real. Por exemplo, eu queria comprar um microfone que era Wi-Fi, só que ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu acho que no dia a dia os técnicos, a gente não carrega sempre técnico nosso. No dia a dia, os técnicos da casa, dependendo da casa, pode ser que não funcione. Meu sonho é comprar um microfone Wi-Fi, mas eu não comprei, porque eu sabia que no dia a dia talvez não funcionasse. Então eu fui para o microfone normal. Isso tem a ver com todo o equipamento da banda. Hoje em dia eu toco com uma bateria super pequena. Se você vê em comparação com outros bateristas de metal. Porque ele viu que funcionava. Para ele o mais simples é melhor, e porque a gente já pegou muito avião, entendeu? Para fazer show. Então a gente sabe como é complicado carregar equipamento. Com certeza, então, assim, eu acho que. E ele uniu também ao estilo dele, né? Que ele tem um estilo mais simples, né? E tal, ao que a gente foi vendo ao longo do dia. E o Renan também é a mesma coisa. A gente não tem os nossos amplificadores, entendeu? Ele fez ali um setup dele, que ele sabe que vai funcionar onde ele chegar, onde tiver amplificador. Mas tem banda que carrega amplificador, né? Mas assim, como a gente já fez muito, já rodou muito o Brasil, teve que pegar muito avião, pagar, né, como é que fala? Excesso de bagagem, enfim. A gente foi aprendendo a adaptar o que mais funcionava para a banda com a gente, mas a gente sempre tem tentado melhorar, porque a gente quer parecer o mais profissional possível, né? A gente faz o nosso trabalho para ser o melhor possível para os fãs quando chegarem no show,
estarem curtindo. Então a gente tem sempre essa preocupação, sim, de investir, né, no nosso equipamento. Sim, sim. E eu comentei aqui de como é que vocês lidam com essa história de divulgação. Você até comentou que fica mais com a parte de divulgação digital, etc. Você acha que atualmente, cada vez mais, e agora com pandemia, então, o mercado digital está quase que 100% para você manter a sua banda no público, né? Em contato com o público, para o pessoal lembrar e saber, pô, Hateful, pô, não esquecer. Você acha que isso acaba prejudicando porque é tanta gente produzindo coisa toda hora, o fluxo é tão gigante de informação que chega, que acaba que as bandas ficam perdidas nesse oceano de streaming? O que você acha? Tem Eu acho que, assim, em primeiro lugar, não tem como a banda ter relevância se ela não produzir conteúdo digital, né? Eu gosto até de usar um exemplo que eu até uso com os meninos. Não sei se você conhece a banda Ginger, que, tipo, recentemente super bombou. Tem uma vocalista também, mulher. Ginger, sei. Ginger. Claro. Então, o último álbum que eles lançaram, eles praticamente fizeram um clipe para cada música. Assim, isso não é comum, não era comum no mercado antes, sabe? Então, assim, o investimento aumentou. Mas é isso, mas a gente sabe que tem gente que só ouve música no YouTube. Então, eles foram inteligentes nesse sentido, porque eles sabem que não tem gente que só ouve necessariamente no Spotify. Hoje tem público para tudo, tem nicho para tudo. Então, você tem que estar em tudo quanto é lugar. Então, você tem que fazer um investimento muito grande para você estar o tempo todo ali aparecendo. E sem show, né, que é, né, hoje o principal meio que o artista ganha realmente, exatamente, né, fica mais complicado ainda. A gente está tendo que gastar bastante, investir bastante para estar no digital, porque antes da pandemia, né, você tinha esse balanço, né, você investia no digital para quando você chegar no presencial você conseguir, né, ganhar um dinheiro, né, para balancear, porque o que a gente ganha, né, por streaming, né, todos os artistas hoje, para você ganhar muito bem no streaming, você tem que ser aqueles artistas lá no top, né? Exatamente. Tem que ser lá no top. Então, você conseguia fazer esse jogo, né, do investimento com o que você está ganhando com os shows presenciais. Só que sem o show, você perdeu isso. Então, agora, eu acho que a gente está num momento muito complicado, assim, eu acho que numa crise assim, do setor como um todo, né? Porque os artistas não estão tendo como ter esse retorno na pandemia, porque eles estão tendo que estar aparecendo para não ser esquecidos, mas eles não estão tendo esse retorno, né, financeiro, como a gente pode dizer, né? Uhum. Tem gente que talvez tenha ido também para o YouTube, está fazendo um canal no YouTube. A maioria dos artistas que eu sigo, né, até os de mediano a grande, estão fazendo o tal do Patreon ou fazendo lives, né, até de jogo, né, jogando videogame, tipo, arranjando uma maneira de ganhar dinheiro, né? Porque realmente agora na pandemia a gente está complicado. E eu acho que o mercado digital, eu acho que ele trouxe uma questão de que eu acho que a gente não vai ter mais grandes bandas, né? Tipo, grandes bandas como Metallica, Iron Maiden, que eram grandes bandas que, tipo assim, você reconhece, é o cara que vai ganhar aquele disco de platina, não sei o que, não tem mais, não vai ter mais isso. Eu acho que a gente vai ter microbandas, né? E aí você tem que reconhecer isso, você tem que entender que você nunca vai ser uma banda como Metallica, porque eu acho que o mercado hoje em dia não permite, pelo menos da maneira que está hoje. Eu não sei daqui a 10 anos se o metal, o rock voltar, né, ao topo como já teve no momento, talvez seja possível, mas agora eu não consigo ver. Eu consigo ver apenas bandas, microbandas, médias bandas ali, trabalhando assim em cada cenário, mas estamos num cenário difícil, não sei muito bem como fechar tudo isso que eu falei agora, porque realmente não está fácil. Não, muito legal o que você falou, porque é uma pergunta que eu também tenho feito, assim, uma dúvida que eu tenho, né? Quando um Metallica, um Iron Maiden da vida, o próprio AC/DC acabarem, se aposentarem, quem sobra para fechar um Rock in Rio da vida? Quem vai sobrar para carregar uma legião de fãs, para ter o avião particular? Isso que você falou, essas bandas gigantes, quem vão ser essas bandas? Vai ser o Mastodon da vida, que já tem Grammy, vai ser o próprio Slipknot, que tem festival deles. Eu sei, tem umas bandas, assim, claro, que são grandes. Mas você acabou respondendo que eu acho muito legal, que ninguém tinha falado isso ainda. Tem tanta banda boa, porque o pessoal está produzindo coisas de qualidade, com um gerenciamento legal, com a música muito boa, etc. Mas você acaba criando esses núcleozinhos que você falou, né, de bandas que são grandes, ao mesmo tempo não são gigantes como já foram. Né?
E a banda tem e que assim, entender isso, legal isso. a banda tem que entender isso, porque senão ela vai ficar frustrada e, tipo assim, ela vai ficar, não vou gravar mais porque eu nunca vou ser o Metallica. Se ela não entender isso, realmente, aí as bandas vão fazer 1, 2 discos e vão terminar, Uhum. né? E, como você falou, algumas das bandas que hoje são grandes, né, Mastodon, Gojira, assim, que eu vejo hoje, né, como grandes no cenário, elas só foram ficar realmente famosas depois de muitos discos. O É. Gojira e o Mastodon, os caras já estão, não tão velhos, né? Mas enfim, já estão lá com os 40. Antigamente, Sim, todas sim, as sim. bandas, tipo assim, a galera estourava com 20 anos, entendeu? É, E eles não verdade. desistiram, nem o Mastodon, nem o Gojira desistiram. Continuaram tocando vários anos, fazendo vários discos, até chegar num nível que a gente chama de, né, sei lá, mundialmente reconhecidos, né? Já estão minimamente grandes, mas eles nunca, talvez nunca cheguem no nível do Metallica, porque eu acho que não teremos mais esse cenário, né, daqui para frente, a não ser que tudo mude de uma hora para outra, né? Não É. sabemos mais o amanhã, né? Vai Depois da que, vai pandemia que. eu não falo mais que eu sei do amanhã, porque tudo Nossa, pode é acontecer. impressionante. Eu nunca imaginava nada disso. Deixa eu ver aqui outra coisa. Experiência morreu. Ah, uma pergunta que eu só posso fazer para você. Hum. Você já sofreu preconceito de ser mulher no metal? Ou, pelo contrário, você teve as portas abertas porque justamente mandar o gutural e ter presença e todo mundo fala, caraca, é sério? Você acha que só abre porta ou fecha a porta? Ou, sei lá. Vamos lá, tem das duas coisas. Eu acho que no meu caso, por eu cantar gutural, eu sempre gosto de falar isso, eu sempre tive muito respeito, tá? Sempre tive muito respeito e isso abriu muitas portas, porque quando eu comecei a cantar gutural realmente lá, né, em 2005, 2006, realmente era uma coisa que ninguém fazia, era só Angela Gosson, É uma mesmo? outra assim, né? Não era comum, né? Então, quando a galera via eu cantar gutural, todo mundo respeitava muito, né? Na cena eu sempre tive muitos convites para cantar aqui e ali, sabe? Então, assim, eu nunca tive problemas de respeito, mas a gente tem essa questão do preconceito. O que é o preconceito? É a pessoa pré-conceber alguma coisa. Então, por exemplo, se eu chegava num lugar que eu fosse tocar e aí as pessoas me viam, por exemplo, se eu tivesse com a galera do Diva, que eram homens, eles não sabiam que eu era da banda, às vezes achavam que era namorada do cara. Por quê? Porque na cena do metal não era comum, aí hoje eu já falo que hoje está um pouco diferente, não era comum você ter mulheres cantando. Tinha uma ou outra banda, né, que ele chamava de metal feminino. Não. É, Às vezes também, tipo, eu chegava pra passar som, aí o cara olhava e falava, não precisa passar muito som pra essa menininha aí não, vai cantar, tipo assim, não dando muita, né, muito crédito, né? E aí quando eu cantava o cara, caraca, tipo assim, tipo, mudava completamente o tratamento dele com a minha pessoa, justamente por eu cantar gutural. Mas por eu ter passado por isso, eu sei que as meninas que não cantavam gutural provavelmente passaram por muito mais coisa do que eu, né? Entendi. Mas eu gosto de falar que, no meu caso, abriu muitas portas, né? E porque sempre foi um destaque, né? Porque no metal não se tinha muitas mulheres, então, por eu cantar cultural, a galera ficava, nossa, respeitava mais e chamou mais atenção. Tanto que eu falei, quando eu comecei a cantar, tipo, estourou muito rápido, né? Tanto o Diva quanto o Scata. Então, eu acho que no meu caso abriu muitas portas, sabe? E como hoje, né? Já tem muitas mulheres, já tem muitas bandas, eu acho que a gente está num caminho aí muito legal, né? Que eu sempre gosto de falar, né? Que as mulheres foram referência para mim. Eu comecei a cantar por conta da Angela Gossow. E eu gosto de lembrar também que tinha uma banda que chamava Kit, que era uma banda de new metal, que eu amava, É. né? Então, quando eu entrei pra Scata, tipo, eu amei porque era como se fosse, né? Parecido estar seguindo ali o caminho delas. Então, como foi, né, cada vez mais mulheres aparecendo, a gente se tornou referência e hoje a gente já tem bastante mulheres. Então, acho que hoje já é uma coisa mais comum. Eu não sei se hoje as mulheres é tão diferencial, né? Se abre portas, né, para outras pessoas. Na minha época abriu, né? Mas hoje eu já não sei. Mas ainda é uma coisa diferente. Eu acho que a galera gosta muito de ver mulher, porque ainda é diferente. É muito legal ver. Eu acho que a presença da mulher no metal é muito diferente, né? Eu amo ver a Angela Gosson cantando, que eu falo, caraca, ela cantando gutural tipo assim, é uma presença, né? Uma áurea diferente, né? E o Ginger Com eu também certeza. amo a Tati cantando porque é bem diferente, né? Então, eu acho que continua sendo eu acho que continua abrindo portas, sabe? Por mais que ainda tenham mais mulheres e tal, eu acho que continua chamando bastante atenção. Eu acho que é sempre bom a gente pensar por esse lado positivo, apesar de que a gente sabe que tem o preconceito e sempre vai acontecer, né?
Sim, sim. E você se sente numa posição de ter que levantar essa bandeira, tipo, em algum momento você, ou em entrevista, ou no próprio palco, de ter que levantar a bandeira de que, ó, a gente está aqui, eu represento as mulheres. Você sente essa Não, obrigação ou eu, nem liga, porque já tá. não, eu nunca fiz isso, mas eu sei que, pô, mesmo eu não fazendo isso, eu sempre representei alguma coisa ali, sabe? Até porque é muito legal ver que, tipo assim, eu tirei várias fotos com meninas, sabe? Quando você sai do palco e tal, tira fotos com mulheres e tal, não sei o quê. E daqui a pouco, alguns anos depois, porque a galera adiciona no Facebook e tal, aí eu vejo que aquela menina montou uma banda. Pô, Pô, e aquela menina, sabe? Então isso é muito legal, mas eu nunca senti na obrigação de ter que levantar uma bandeira. Mas, ao mesmo tempo, a minha presença já estava levantando, assim, do tipo, com certeza. entendeu? Assim, todas as minhas entrevistas que eu passo, a galera pergunta. Então, eu acabo respondendo. Então, todo mundo que ouve, pô, se eu fiz isso um dia, uma vez, a única coisa que, assim, que realmente é desagradável, e que eu sempre falo em entrevista, que não era legal, por exemplo, eu subi no palco. Aí sempre tem algum idiota que vai e grita, gostosa, não sei o quê. É. Faz muito tempo que isso não acontece, mas já aconteceu. E também, tipo assim, de cara, quando depois do show vir falar e querer se aproximar mais, querer, sabe, meio que se aproveitar. Até hoje acontece um pouco. Então eu gosto de falar para dizer, cara, isso não é legal, né? E sempre vai acontecer, mas a gente está aqui justamente para tentar lutar para que isso não aconteça. E quanto mais a gente fala, mais todo mundo que ouve metal e está aí na cena ouve. E vai com certeza melhorando ao longo do tempo, né? Né, Eu com espero, certeza. pelo menos. Não, acho que vai sim, acho que vai sim. Até porque a pessoa vai se mancando, vai ter menos pessoas fazendo isso, aí o cara vai se sentindo mais fora o peixe fora d'água e vai acabar só Sim, ele mesmo se censurando. Fala, cara, né, por que eu vou fazer isso? Nem meus amigos aqui, eu não vou nem tirar onda com eles, quanto mais com o pessoal da banda. Outra coisa, exatamente. você fica pensando assim, que também eu tenho perguntado, no algum tipo de saudosismo, de repente não só você, mas alguém da banda que já tenha comentado contigo, pô, cara, a gente legal ia ser se a gente tivesse um vinilzão ou então mandar cartinha para um fãzinho na Europa. Hoje em dia tá tudo tão fácil, tá tudo tão aberto. Você acha que você se sente um pouquinho assim nostálgico de ter que, eu quero comprar um vinil, eu gosto de comprar vinil, gosto de comprar CD. Você sente assim ou você é a fã de Spotify mesmo? Acho que não, assim, do CD, por incrível que pareça, não, porque eu já nasci na geração do. Qual era o nome do negócio que o Metallica arrumou Napster. confusão na época? Já sou dessa época, Aham. entendeu? Todas as minhas coisas de metal eu já baixava. Na época eu também ia em comprar CD e tal. Mas eu só comprava dos que eu era muito fã. Mas ao mesmo tempo, eu também descobri algumas bandas comprando CD. Mas a maioria, né, eu já nasci, né, nessa época aí da internet. Eu gosto de falar que eu nasci já na época da internet. Então não tem um pouco de nostalgia de disco, CD e tal, não. Tem gente até da minha idade que tem, mas eu não tenho tanto, não. Mas em relação à indústria, eu sou um pouco saudosista porque eu acho que a maneira do como foi feita essa transição para o digital, realmente como foi feita, né? E como ela é hoje no Spotify e nas outras, eu acho que não foi feita da maneira certa, né? Uhum. Hoje, como eu falei, o artista ele ganha muito pouco, né? Eu não sei como é que foi inventado essa monetização, como é que eles fizeram a conta e tal. Mas eu acho que a conta que foi feita foi errada. E eu tenho Sim, certeza disso. Se todos os artistas se juntassem para não entrar nessas plataformas e fazer lá um movimento e etc., acho que a gente conseguia fazer alguma coisa. Mas eu acho que, como os artistas grandes já estavam ganhando um dinheiro ali e eles encontraram nessa maneira de streaming de ganhar dinheiro, porque antes com o download eles não ganhavam, né? Então, com o exatamente. streaming, por um momento, eles começaram realmente a ganhar. Só que aí os artistas menores não tem como ganhar, assim, é aquilo que eu falei. Eu acho que foi feita de uma maneira errada, assim, e eu não vejo como é que isso vai se resolver daqui pra frente, sabe? Eu não acho que da maneira que foi feito agora as pessoas vão se juntar e falar, não, vamos tirar tudo, já tá tudo lá. Muito difícil, né? Né? Então, mas eu sou um pouco saudosista em relação à época, assim. Eu acho que a maioria dos metaleiros, não sei se todo mundo é assim, mas eu acho que os maiores discos já foram lançados, né? 80, 90, 2000, né? Eu acho que essa época que a gente está vivendo tem
várias bandas muito legais, mas não tem, né, tanto quanto teve naquela época, né? Até hoje eu consigo até descobrir bandas antigas e ouço disco que eu falo assim, caraca, esse disco foi escrito em 78, como assim? Com você, E né? tipo assim, que eu acho que também é um pouco, eu não sei, assim, tem muitas bandas, muita gente fazendo muita coisa, mas muita gente fazendo muita coisa que acaba sendo parecida, né? É verdade. Naquela época, pô, tinham várias coisas que eram super diferentes, então eu sou um pouco saudosista da época, né? Porque tinha muita banda estourando e tal. E hoje em dia é nesse cenário que eu te falei, né? De ter pequenas bandas, você tem que descobrir uma banda, né? Tipo, com indicação de amigo e tal. Não é mais tão fácil você descobrir bandas que você realmente goste diferentes, É né? verdade. Então, eu sinto um pouco de falta dessa época que tinha, tipo assim, muita banda estourando, muita banda com som diferente. Agora a gente tem que ficar catando, né? Os nichos, né? E tem muita banda também com som muito parecido, enfim, acho que todo mundo que é metaleiro é um pouco saudosista, né? Por conta disso, né? Porque as maiores bandas estouraram lá atrás, né? É E agora verdade. a gente não tem mais essas grandes bandas. São justamente essas gigantes que a gente falou antes, né? Mas eu acho o seguinte, Sim. o grande diferencial para uma banda de verdade, que eu acho que hoje em dia acontece isso, eu sinto isso também, porque eu gosto muito de compor. Mas eu não aguento mais, até já falei isso com o Renan outras vezes, eu não aguento mais juntar gente para tocar som autoral. Não tenho mais paciência para isso. Então, assim, em relação a lançar coisas digital, no mundo digital, me atende, porque eu componho, mixo, lanço, valeu, é isso. E vocês Uhum. não, vocês têm o diferencial, e outras bandas, claro, também tem, de vocês fazem o clipe, vocês fazem todo o trabalho digital, ao mesmo tempo vocês vão em turnê, vocês saem para fazer show, ou seja, vocês ensaiam, vocês levam, põem à prova o que vocês jogam nas mídias digitais. Isso que eu acho que é o diferencial, né? É aí que vocês têm esse, na verdade, é o que difere uma bandinha de uma banda legal. A banda que vai olhar, assim como você falou, de vocês se preocuparem em apresentar, independente se for num festival ou numa casa pequena, um som de qualidade, um som que passe o som da banda. Então, eu acho que esse é o diferencial que aí é que a banda, se, por exemplo, um Ginger da vida só fizesse clipe e não fizesse os shows que eles fazem, etc., e você não olhar Sim, assim, caraca, os caras estão mandando benzão ao vivo mesmo. Eu acho que sim. esse é o diferencial. Então, falando disso, quais são as novidades para depois da pandemia? Já tem uma coisa planejada? Tipo, estão compondo disco novo? Estão só ansiosos para Então, tomar vacina? primeiro não sabemos quando é que vai ser esse depois da pandemia, né? Que a gente estava Pois é. achando que ia ser ano passado, segundo semestre, né? Agora já estamos já pensando que é depois da pandemia só 2022, né? Não sei, é Verdade. o cenário mais pessimista. É. Então, a gente já vou lançar aqui um spoiler, a gente já começou a compor o novo disco, né? Na verdade, a gente tinha acabado de lançar o, o último disco em 2019, no final de 2019, né? O Reborn. E a gente ia começar a divulgar, né? Fazer a turnê do Reborn em 2020. A gente já tinha, né, turnê marcada no Nordeste, a gente ia trocar no Abril pro Rock. A gente ia fazer uma turnê na Europa, que é a primeira turnê que a gente ia fazer lá na Europa. Então, assim, o ano de 2020 era para divulgar o novo álbum, tá? Só que aí a gente viu que não ia dar. A gente fez clipe, né? Depois já no final do Sim, ano passado, quando já estava um pouco melhor. Mas a gente viu que não dá para ficar 2 anos parado na pandemia esperando ela passar sem fazer nada acontecer. Já que estamos todos em casa, né? E temos ali os recursos para compor e gravar um novo álbum, então a gente tomou essa decisão agora em janeiro mesmo que a gente fez uma reunião e tal, então a gente decidiu que a gente vai compor um novo álbum. Então a gente vai dedicar aí 2021 para a composição desse novo álbum. Então a gente deve estar aí provavelmente lançando ele no final do ano, né? Já que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente vai dedicar o ano de 2021 a compor um novo álbum. Não era o que a gente queria, porque a gente queria fazer uma turnê com Reborn. Só que não deu, né? Então a gente não queria ficar parado, então a gente decidiu compor aí o novo álbum, que é o que a gente vai fazer agora em 2021. maneiro, maneiro. E é legal que aí vocês conseguem manter não só a criatividade, né? Tipo, funcionando, Sim, mas aí lançam um spoiler aqui, um riffzinho aqui, um making off sim. ali e vão mantendo a galera ansiosa, né? Exatamente.
E aí eu acho que muito do que você falou, né? Pelo menos eu, como fã, sempre esperei. Meu sonho maior era sempre ver uma banda ao vivo, né? Aquela banda que eu sempre amei, pô, eu quero ver ao vivo. Né? E eu acho que o maior diferencial do Hateful Mother foi justamente isso que você falou, de o fã ver ao vivo, a conexão que o fã tem ao vivo, nada substitui. Assim, um clipe que você assiste no YouTube e você acha legal, mas você vai esquecer algum dia. Pode ser que você esqueça, pode ser que você veja de novo. Mas um show que você teve ali, curtiu, né, pulou e tal, falou com a gente, né? Você vai lembrar, você vai comprar uma camisa, vai comprar um CD. Então, a gente gosta de falar que a gente é muito, muito, muito... como é que fala? Perdi a palavra agora. Muito grato aos fãs, né? Porque a gente hoje tá onde tá por conta deles, né? Então a gente rodou o Brasil, a gente fez a nossa base de fãs, né? E a maioria a gente conhece bastante, né? Porque enfim, a gente conversava, eu sempre converso depois dos shows, né? A gente vai pro merchan, vai vender, então a galera que a gente fala na internet a gente conhece. Então essa conexão, ela é insubstituível pela internet, sabe? Então, como a gente não vai conseguir, acho muito difícil que a gente vá conseguir fazer shows nesse segundo semestre, pelo que eu tô vendo de tudo que tá acontecendo no mundo, as vacinas estão demorando muito a chegar, né? A gente tá super ansioso, né? Mas, assim, aqui no Brasil, no Rio, que é onde a gente tá muito devagar. Eu acho muito difícil que as coisas aconteçam, né? Tem o Rock in Rio, né, em setembro, mas eu não sei se ele vai acontecer em setembro, né? Não, mas eu acho que foi adiado. Foi? Não vi isso ainda, não. Foi adiado. Então, aí... Então, eu acho que esse show mesmo só vai rolar em 2022. Então, a gente vai dedicar 2021 aí pra compor e jogar conteúdo na internet. A gente vai gravar mais um clipe ainda do Reborn esse ano, antes de lançar o novo disco. E vamos tentar aí produzir conteúdo, né, digital pra gente estar em contato com a galera, né? Porque não dá pra ficar parado também, né? A gente tá em casa e vamos continuar a botar nossa criatividade aí pra jogo, continuar praticando, né? Com certeza. E você acha que depois da pandemia, quando lá em 2022, sei lá, quando, a galera vai lotar todo tipo de show? Porque vai estar todo louco para sair? Eu acho que a galera vai ficar muito louca, assim. Eu não sei que tipo de shows eles vão procurar, se é autoral, se é cover, mas eu sei que vai tudo lotar, eu tenho certeza. Eu acho que a gente vai ter um revival aí dos shows que já estavam um pouco caídos, né? Um pouquinho antes, né? A galera já não saía mais tanto de casa. No Rio, deu uma caída bem legal, né? Mas eu acho que vai ter um revival. Eu acho que vai demorar, até porque eu acho que muitos empresários, produtores, sei lá, donos de casas de show quebraram, né? Então eu acho que para esse início aí vai ser complicado. Eu não sei como é que vai ser. Mas quem ainda permaneceu e vai começar a fazer show vai conseguir ter casa cheia, porque já tem né, alguns lugares aqui do Rio de Janeiro que tá rolando show e tá lotado os lugares, né? Então eu acho que quando tiver show real oficial, né, vai lotar. Pelo menos isso, né? Alguma coisa boa da pandemia, né? Pois é, depois de tanta coisa ruim, tanta vida perdida, cara, pelo menos alguma coisa espero que tenha esse revival mesmo. Tomara. E deixa eu ver, então, dá o teu recado aí, dá o teu recado pra galera, quem assistiu. Acredite nos seus sonhos. Então é isso, gente. Segue aí o Hateful Mother, né? Acompanha aí nosso trabalho. A gente vai tentar lançar o máximo de material aí. E quem não tem banda ainda, eu sugiro vocês investirem, né, seu tempo de vocês, porque, cara, é muito legal. Quem gosta de tocar sabe que não tem experiência igual, né? Experiência igual você tocar, ouvir um disco que você gravou, né? Subir no palco. Então não desistam. Eu tô aí já há muito tempo, não desisti ainda. Então esse prazer do metal não substitui, né? Isso aí. É sem igual. Então é isso. Me sigam o Hateful Mother. Sigam o Hateful Mother para acompanhar o que a gente está fazendo. Angélica Banes também. Posto coisa lá no meu perfil. E é isso, gente. Valeu. Valeu. Obrigado, Angélica, por ter participado aí. Valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. Vou botar no IGTV essa entrevista. Vou colocar no YouTube também depois virar podcast. E vamos movimentando a cena do jeito que dá, enquanto não tem vacina para todo mundo. Tá Tamo bom? junto. Que precisar, tamo aí. Valeu, querido. Obrigado, beijão. Tchau, gente. Valeu. É isso aí. Tchau.